impossível. Não quero que você leia essa palavra impossível, quero que você leia com bastante entonação. Vamos ler junto mais uma vez. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Dos que o buscam. Continuem, por favor, lendo o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca do acontecimento que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, continue por favor, agora você viu que há um outro subtítulo, e vamos relatar aqui o tratado sobre a fé dos patriarcas. Continue lendo, por favor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitante em tendas, com Isaque e Jacó. Habitando em tendas com Isaque e Jacó. É isso mesmo? Isso. Herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Eu queria que todas as mães que estão aqui dissessem assim: o poder de ser mãe. Repita comigo, mulher. Aliás, eu gostaria que todas as mulheres que estão aqui, porque você pode não ser uma mãe biológica, mas é uma mãe espiritual de mulheres, de jovens, quem sabe. Diga comigo, o poder de ser mãe, diga, não está em mim, veio do Senhor. Amém, amém. Então você não pode fazer o que você quer com o ente que está dentro do seu ventre. Esse poder não veio de você. Isso aqui extermina qualquer proclamação a favor do aborto. Esse poder não veio de você. Você não fez nada para isso acontecer. Louvado seja o Deus que dá o poder à mulher para ser mãe, e inclusive mãe espiritual. Aleluia! Não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Os olhos de Sara estavam naquele que é fiel, e não nela, e não na sua idade, e não na sua infertilidade, não na sua esterilidade. Versículo 12. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. As pessoas hoje, levante sua cabeça só um momento. As pessoas hoje, eu tenho ouvido isso constantemente, as profetadas dos falsos profetas da atualidade. Deus tem promessa na tua vida. Deus tem promessa e vai cumprir a promessa. Esses aqui morreram sem ver a promessa cumprida. Que promessas são essas que você tem na tua vida? Que promessas são estas que lançaram sobre a tua vida e você tem vivido à mercê dessas promessas, e elas não são bíblicas?
Eu quero repetir isso aqui mais uma vez. Já falei alguns dias atrás, mas eu vou dizer de novo. Jesus só nos deu uma promessa: que Ele voltará para nos resgatar. Não teve mais nenhuma outra. Eu não vi Jesus dizendo que você vai ter casa própria. Não vi Jesus dizendo que você vai ter carro bom. Não vi Jesus dizendo que você vai ter uma vida tranquila, fácil, agradável, sem tribulações, sem problemas sobre a terra. Muito pelo contrário. Jesus padeceu tribulações e Ele disse: neste mundo teremos tribulações, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. A única promessa que Ele nos deu foi: eu voltarei para resgatar a minha noiva. É a única promessa. Continue a leitura, por favor. Vamos continuar. Versículo 13. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Amém. Só até aqui, querido. Como é preciosa a palavra de Deus, como é poderosa a palavra de Deus. E eu queria que esse tempo agora nós meditássemos sobre fé. Algo que não vem de nós. Um poder que não vem de nós. Quando eu penso em fé, eu sempre penso na parábola que Jesus contou acerca dos talentos. Que Deus deu medidas de talentos para os homens. Os dois primeiros dobraram as medidas. Os dois primeiros investiram nos talentos, trabalharam sobre os talentos, não foram omissos quanto aos talentos, mas um último recebeu um talento. O que ele fez com esse talento? Você lembra? Enterrou. Ele não enterrou o talento? Ele enterrou o talento e ele falou: quando o meu senhor voltar, eu vou devolver para ele o talento que ele me deu. E a palavra de Deus tem uma expressão, aliás, Jesus, na conclusão da parábola dos talentos, ele dá uma conclusão que parece apontar diretamente para a fé. Ele disse: ao que tem, se lhe dará. E ao que não tem, até o que tem, lhe será retirado. Ao que tem, ao que trabalhou,
ao que aumentou, se lhe dará ainda mais. Mas aquele que recebeu e não fez nada, ao que tem, até o que tem, aquele que não aumentou, não trabalhou, não fez com que houvesse progressão e aumento naquele talento, até o que ele recebeu lhe seria removido. Aqueles talentos estão apontados diretamente para a fé. Fé não é algo que brotou de nós. Fé não é algo que partiu do nosso coração. A fé não partiu do coração dos patriarcas. A fé não partiu do coração de Abel. A fé não partiu do coração de Abraão, de Sara, de Jacó, de José. A fé não partiu desses homens. A fé é como um talento dado por Deus, uma porção dada por Deus que precisa ser trabalhada, que precisa ser aumentada. Por isso não é errado cantarmos rompendo em fé. É necessário romper em fé. E Deus, ao longo da história, Ele parece estar fazendo com que os homens sejam sacudidos, incomodados, provocados a romper em fé. Todos esses patriarcas romperam em fé. Você lembra no domingo passado, à noite, o diácono Daniel leu aqui em Efésios capítulo 4. Quem sabe você não lembra nem o que você comeu ontem, vai lembrar do que foi dito domingo à noite, domingo passado à noite. Abraão esperou contra a esperança. Esses homens esperavam contra a esperança. Sara esperou contra a esperança. Esperou contra a esperança porque ela não via nada. Ela não conseguia nem acreditar mais em nada do que poderia acontecer no seu corpo. Que do seu corpo um ente pudesse ser gerado. Um ser pudesse ser gerado a partir de um homem que já não era mais potente. Um homem amortecido. Um homem que já não tem mais vigor para fazer, ou melhor, para trabalhar. Trabalhar num sentido físico, falando 100 anos. Abraão tinha 100 anos. Não há como vislumbrar a possibilidade de ter um filho a partir dos 100 anos de idade. E não é à toa que a maioria das pessoas, nós pensamos que só Sara que sorriu, né? Não foi só Sara que sorriu. Quando ouviu a mensagem do céu dizendo, você vai ter um filho. Vai ser gerado por teu intermédio. Por essa fé que eu vou colocar em você, no teu corpo. E vai ser com a sua mulher. Abraão riu também. Calma que a gente vai lá, nós vamos ler sobre isso. Mas eu queria que, antes da gente ler sobre Abraão, sobre Sara, e antes da gente entrar nesse assunto fé, e como Deus provoca a fé em nós, como Deus trabalha essa fé em nós, o que é necessário acontecer para que essa fé seja trabalhada, eu queria que você visse comigo a constatação do apóstolo Paulo em Efésios. Não desmarque aí em Hebreus, não, por favor, mas vá lá em Efésios, para que você visse o que o apóstolo Paulo falou sobre fé. Capítulo 2, versículo 8. Hebreus, capítulo 2, versículo 8. Ou melhor, Efésios, capítulo 2, versículo 8. Vamos ler juntos, todos juntos? Porque pela... Você está lá comigo? Eu gostaria de ouvir assim um uníssono, um som uníssono. Uma só fé, um só batismo, uma só igreja, um só corpo aqui, em uma só voz. Vamos declarar? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós.
é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos queridos, não, a fé não vem de você. Mas e aquelas pessoas que parecem expressar fé? E elas têm fé, eu fui a São Paulo em novembro do ano passado, e mesmo dentro desse período onde a cidade de Aparecida, ela foi completamente fechada. O prefeito de Aparecida estava até desesperado, porque a cidade de Aparecida, ela é movida por aquele culto ao redor daquela catedral, aquela igreja principal ali na cidade de Aparecida. Eu lembro que minhas tias iam muito a Aparecida. Uma coisa me chamou muita atenção. Enquanto eu estava na estrada, a estrada, como chama aquela estrada? Esqueci. Ela é monitorada, toda a via é monitorada. Via Dutra. Tem um símbolozinho que eu esqueci lá. Mas tem uma rádio. Você liga o seu rádio, sintoniza, tem uma rádio. Aí eu sintonizei lá na rádio da Dutra e ela vai te dando todas as informações. Você vai ouvindo as informações. Se você não tiver algum problema com o celular. E aí eu andando na estrada, daqui a pouco o radialista falou assim: você que está aí se dirigindo na direção de São Paulo, por favor, tenha atenção, porque do lado direito da pista há romeiros. Em Romaria. Eu falei, Romaria? Mas a cidade está fechada. A cidade fechada. Não havia cultos, missas nas igrejas, e os romeiros continuavam. Estavam com máscara e estavam lá no canto da estrada, andando, a cidade fechada. Provavelmente eles foram até lá, não sei se levaram algum mantimento, comeram e voltaram andando. E o que é isso? É uma expressão de fé? Não. Isso não é fé. Isso é engano. E aqui está algo que causa a espada, que provoca a espada da palavra de Deus. Isso não é fé. Aquelas pessoas, às vezes, algumas pagando promessas, algumas estão em busca de alguma bênção, de alguma dádiva, elas fazem aquele ato como uma expressão de fé. Algumas vão de joelhos, não é? De joelhos. Outras vão andando. E é um longo percurso, um percurso grande. Não sei de onde eles vieram, mas provavelmente um percurso bem grande. Eles estão com roupas de pessoas que estão fazendo caminhada longa. Parece roupas de maratonistas, daqueles maratonistas. Eu fiquei impressionado de ver, eu nunca tinha visto isso, e eu passei do lado, eu fiz questão até de diminuir mesmo, até porque tinha que diminuir a velocidade, e passei do lado e vi aquelas pessoas, um grande número de pessoas. Aquilo me deixou assim, fiquei tão impressionado com aquilo, porque isso não é fé. A fé genuína, a fé verdadeira, ela tem que ser apontada para a verdade. A fé verdadeira tem que estar apontada para o caminho, para a verdade e para a vida. Quem é o caminho, a verdade e a vida, a não ser única, exclusivamente, absolutamente, unanimemente, Jesus. Ele e tão somente Ele. O culto a Maria é o culto a uma mulher. É o culto a uma pessoa de carne e osso, criatura de Deus,
E esse culto, ele faz com que a fé não exista. E isso se torna uma idolatria. Isso não é fé. A fé que Cristo deposita em nós, esse dom, esse presente, essa dádiva que Deus nos deu, esse talento que o Senhor colocou no teu coração, esse talento que o Senhor deu na sua mão, é para que seja canalizado para quem te deu o talento. Maria não te deu talento nenhum. E nenhum outro santo, considerado santo, pode te dar talento algum, pode te mover em fé, pode te lançar fé, ou gerar fé, ou presenteá-lo com fé. O único que pode fazer isso é o nosso Criador. É o Deus de toda graça, que derramou fé, derramou uma esperança, derramou uma confiança acima de todas as convicções humanas, acima das possibilidades. Ele é o Deus dos impossíveis. Então aquilo não é fé, é engano. Aquilo não é fé, é idolatria. É uma tristeza, foi triste para mim ver aquilo. Ver tantas pessoas caminhando, pensando que por uma obra, uma ação, um ato de penitência, podem pagar ou podem conquistar alguma coisa. Meus irmãos, porque, versículo 8, porque pela graça sois salvos. Sabe o que é graça? É um favor não merecido. O que elas estão fazendo ali é procurando merecimento. E procurando merecimento em alguém que não pode fazer nada por elas. Muito pelo contrário, que foi agraciada por Deus, que foi salva pelo seu próprio filho, o seu filho, legalmente falando, que era Jesus. Maria foi salva por Jesus. Maria apontou para Jesus e disse: fazei tudo o que ele mandar. Façam tudo o que ele vos disser. Ela foi agraciada. É triste ver isso. É muito triste ver aquilo. Isso não é fé. Fé não vem de nós, é dom de Deus. E agora eu gostaria que você visse que Abraão e Sara, que são os principais aqui, que nós verificamos em Hebreus, lá nos patriarcas, eu gostaria que você fosse em Gênesis, por favor. Gênesis, por favor, capítulo... Eu vou lhe falar aqui o capítulo. Capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Veja se isso aqui é uma atitude de... É uma expressão de fé. Veja se isso aqui é uma expressão de fé. Apareceu o Senhor a Abraão, versículo 1, nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele, vendo, correu da porta da tenda do seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trazei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até ao vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram.
Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma. Veja isso, riu-se no seu íntimo. Esse riso não foi expressado externamente, foi no íntimo. Ela, dentro dela, ela deve ter... dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Olha que maravilha! Sabe quem fez isso? O Senhor. Sabe quem fez esse prazer aqui? O nosso Criador. Sabe para quê? Para o casamento. Para o casamento. Para o casal dentro da responsabilidade matrimonial. Com compromisso de fidelidade um com o outro. Isso é muito bom. Versículo 13. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei à luz sendo velha? Acaso para o Senhor, aqui é que está a parte preciosa. Versículo 14, vamos ler juntos. Acaso para, leia junto comigo. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Agora acompanhe com seus olhos. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri, eu não ri não. Ele, porém, disse: não é assim. É certo que riste. Está pensando que Deus está de brincadeira? Levante sua cabeça, por favor. Você está pensando que Deus está de brincadeira? Você está pensando que fé é brincadeirinha? Se você não começar a expressar fé na sua vida, saiba que Deus não se agrada de você. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não há coisa impossível para Deus, mas há uma forma de desagradar a Deus. E é impossível mudar isso. Se você estiver vivendo uma vida de brincadeira com Deus, de incredulidade, uma fé morna, uma fé fraca, pouca fé. Cristo ficou irritado e disse: vocês são incrédulos, geração perversa, incrédula, até quando vos sofrereis? Para quem ele falou isso? Para os seus discípulos. Por quê? Porque os seus discípulos não tiveram fé para expulsar um demônio de um jovem. Queria te perguntar uma coisa: se um demônio se manifestasse diante de você, existe fé? O talento que o Senhor colocou na tua mão, ele é trabalhado o suficiente para que haja dentro do teu coração poder de Deus, dentro da tua vida, ação do Espírito de Deus, ao ponto de você simplesmente levantar as mãos e dizer: sai agora, no nome de Jesus. E esse demônio sair? Se essa fé não existe, se essa fé, você sabe muito bem que ela está bem longe, bem apagada, bem enterrada na sua vida, significa que você, ou eu,
porque você também não me conhece. Então vamos dizer, significa que nós poderemos estar desagradando a Deus. Você quer desagradar a Deus? Eu não quero não. Então a gente vai precisar voltar à fé. Então a gente vai precisar desenterrar esse talento que o Senhor colocou nas nossas vidas. E a gente vai ter que parar de rir. A gente vai ter que parar de rir. Eu estou muito chateado, porque eu estou com uma Bíblia que eu não tenho muito costume, porque a minha aqui eu tenho a leitura contínua, está despencando. E aí eu estou com uma Bíblia que eu não tenho a intimidade. E eu quero te mostrar que Abraão também riu. E eu não estou achando. Se alguém viu e achou, você me diz. Deixa eu ver aqui. É antes desse texto aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ah, eu acho que eu achei. Eu acho que eu achei. Ele riu também, meus irmãos. Não foi só Sara que riu, não. Abraão também riu. E nem eu sabia disso. Eu falei, Abraão riu também? Abraão riu também. Deixa eu ver aqui. Deus anima Abraão e promete um filho. Eu acho que é aqui, no capítulo 15. (17:17) É isso. E eu não estava acreditando, eu acho que eu até anotei aqui. Vamos lá, por favor, lê comigo. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, de fato. Olha aqui. Esse de fato aqui significa, quando você lê esse de fato aqui, você lê a mesma palavra que o anjo disse lá. É certo que você está rindo. É certo que você está vivendo incredulidade. Você está querendo esconder de mim, mas você não está crendo. Só que Deus vê o teu risinho no íntimo. Deus vê o risinho de quem está escondido lá dentro da tenda, na incredulidade. Ô jovem, você acha que Deus não está vendo as barbaridades que você está vivenciando dentro das suas mídias sociais? Você acha que Deus não está vendo as promiscuidades que você está experimentando nas mídias sociais, com seus amiguinhos falsos e pervertidos e incrédulos, de uma geração perversa? Você acha que Deus não está vendo isso? Está vendo tudo. Deus está vendo tua intimidade com teu namoradinho. Deus está vendo as tuas sensualidades dentro da escola, dentro da faculdade, dentro do local de trabalho. Deus está vendo homem casado, que você está flertando com meninas jovens e elogiando meninas jovens dentro do seu local de trabalho. Deus está vendo, menina e menino, que você está começando a gostar dessa imposição homossexual dentro da sua sala de aula. De fato, Deus teve que dizer assim para Abraão, ó, de fato. Sabe o que significa isso aqui? Significa a confirmação do que o apóstolo Paulo escreveu lá em Efésios capítulo 2. Essa fé não veio de Abraão e de Sara. Essa fé veio do alto. Não há fé em nós. Nós não somos produtores de fé. Essa fé veio de cima para baixo, do alto para baixo, dos céus para a terra. É dom de Deus, é graça de Deus, é favor de Deus. E o que você tem feito com a fé? O que você tem feito com o talento que o Senhor deixou na tua mão? Abraão riu e Deus lhe respondeu.
Em uma das 5 vezes que Deus falou com Abraão, e você já viu que nos dias de hoje os profetas de 5 em 5 segundos ouvem a voz de Deus? Você conhece Deus, gente que fala assim, Deus falou comigo, Deus me falou, Deus me disse. Eu fico assim, será que essa pessoa está lendo bastante a Bíblia? Porque se Deus falou com ela, é porque Deus falou através da Bíblia. Porque o capítulo 1 de Hebreus, e aliás eu faço votos que você leia, anote e leia na sua casa. Está escrito lá que no passado Deus falava através de sonhos, que Deus falava através de homens, seus profetas. Deus se revelava a homens sonhos, revelava a sua vontade. Deus falava com os profetas, falava com os pais pelos profetas. Deus falou de muitas maneiras no passado, mas agora Ele fala através do seu filho. E como é que o filho dele fala conosco? Como é que Jesus fala conosco? Através da sua palavra. Está aqui, ó. Eu fico pensando que essa pessoa que chega perto de você, ou já chegou perto de você, ou as muitas pessoas que chegam perto de você e dizem assim, Deus falou comigo um negócio sobre você. Deus falou comigo isso. Deus falou comigo aquilo. Eu fico assim, caramba. Deus falou com Abraão. O homem chamado o pai da fé. E esse título também precisa ser muito bem entendido. Que se você pensar que é em Abraão o produtor da fé, você já entendeu pai da fé errado. Pai da fé, a expressão significa que ele teve sua paternalidade só pôde acontecer mediante a intervenção de Deus. Por isso ele recebe esse título de pai da fé. Mas não que ele seja um produtor de fé, um gerador de fé. É porque ele era um homem que não podia ter filho com a sua esposa. E ainda mais, amortecido e impotente. E teve filho. E por isso ele é chamado de o pai da fé, porque é o homem que não podia e Deus fez ter. É Deus que faz, é Deus que dá o dom, é Deus que dá o poder de ser mãe, é Deus que dá o poder de ser pai. Diga amém. Amém. Porque esse é um privilégio muito grande. Se você tem filhos, você tinha que estar tomando conta dos seus filhos. E eu estou vendo muitos pais que não estão tomando conta dos seus filhos. Eu estou vendo muitos pais que estão entregando seus filhos às mídias sociais e seus filhos estão ficando doentes. Eu tenho estudado sobre essa questão de pornografia. Tenho estudado bastante sobre isso. Ouvido homens, psicanalistas, psicólogos, homens que se enveredaram por esse caminho e quiseram descobrir a origem dessas questões. A pornografia entrou com mais intensidade a partir da década de 60 no Woodstock, onde eles queriam liberdade sexual total. No meio do Woodstock, começou o boom da explosão de promiscuidade sexual. Aí você pensa assim, então a partir dali começou uma liberação maior, a pornografia se tornou cada vez mais intensificada, os homens tiveram cada vez mais acesso à pornografia. Eu digo homens, todos eu estou falando a raça humana, a raça humana não, os seres humanos tiveram mais acesso ainda a pornografia escrachada, jornaleiros expunham as revistas pornográficas para todo mundo que passa. Uma criança via imagens pornográficas. Hoje, uma criança viu mais imagens, uma criança de 5 anos viu mais imagens pornográficas do que um homem na década de 40. Uma criança de 5 anos de idade viu mais imagens pornográficas de pornografia profunda mais do que um homem na década de 40. Um homem adulto. E aí você pensa assim, não, mas isso vai gerar uma raça de homens, né? Você já percebeu o que está acontecendo? Você percebeu o que está acontecendo o contrário? Que quanto mais a pornografia fica exposta, mais a sociedade tem um culto à prática homossexual. Já percebeu isso? Já percebeu que os homens ficam cada vez
mais irresponsáveis. A pornografia em excesso aos homens tem formado homens irresponsáveis. Cada vez mais irresponsáveis. Irresponsáveis no casamento. Homens, vou te falar uma coisa interessante. Impotentes. Porque a prática sexual faz com que os homens se tornem impotentes com as suas esposas. Já ouviu falar de sadomasoquismo? O Marquês de Sades, de onde surgiu a palavra masoquismo, ele era um homem promíscuo ao extremo, que ele passava o dia inteiro em promiscuidades e pornografia, a vida inteira. E ele não conseguia se relacionar com mulheres. E sabe o que ele fazia? Batia nelas. Por isso, sadomasoquismo é a agressão, é o prazer na agressão. Isso é diabólico. Isso é satânico. Isso destrói a masculinidade. Isso destrói casamento. Isso está destruindo seus filhos. E você está rindo? Você permite que seus filhos vejam isso e você está rindo? Seus filhos não são seus. A minha filha não é minha, não. A palavra de Deus está escrito que ela é herança do Senhor. Quem possibilitou minha esposa ficar grávida foi o Senhor. Quem possibilitou ter um relacionamento com a minha esposa, que gerou a partir da mão do Senhor. A nossa filha foi obra do Senhor, é tudo do Senhor, ela é do Senhor, seus filhos são do Senhor, você é do Senhor, seu corpo é templo do Espírito. Por que você está rindo e brincando com ele? Por que você está fazendo tudo que você quer com o seu corpo? Por que você decide se vem para a igreja ou não? Por que você decide se ora ou não? Por que você decide se lê a Bíblia ou não? Sabe onde está a sua fé? Enterrada. E quando ele voltar, ele vai perguntar: o que você fez com o que eu te dei? E aí muitas pessoas vão falar assim: que eu enterrei, Senhor, mas estou te devolvendo. Ele falou assim: está me devolvendo? Tira dele, dá para o que tem. E qual vai ser o destino dessa pessoa? Versículo 19. Deus lhe respondeu: de fato, ou seja, não estou de brincadeira, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança e aliança perpétua para a sua descendência. Eu não vou nem entrar aqui na questão de Ismael, que a gente já passou bastante. O que é Ismael? Isso é, olha, você pode pensar assim: meu Deus, o pastor voltou lá no Antigo Testamento. Voltei no Antigo Testamento, isso é incrível, né? E você já percebeu o que está acontecendo na Palestina nos dias de hoje? Ismael está em guerra contra Isaque. Porque o Abraão e a Sara pensaram que poderiam, por mecanismos próprios, por métodos humanos, dar um jeitinho nas coisas de Deus. Eles pensaram que eles podiam fazer o que quisessem com seus corpos. E o que está acontecendo lá na Palestina hoje, você já deve ter visto muitos, eu fico impressionado com aquele radar e aquele dome, como é que é? Dome, como chama? Não, é o dome antiaéreo. É impressionante aquilo. O radar circula Israel e todo o espaço aéreo israelense é controlado. É só surgir um filho de Ismael sobrevoando e querendo bombardear aquilo é incrível. Sabe por que está acontecendo aquilo? Porque Abraão pensou que podia fazer qualquer coisa com seu corpo. Porque Sara pensou que podia dar um jeitinho nas coisas de Deus.
e podia entregar uma concubina para o seu marido, e aí a fé viria por obras. A fé viria por obras. Se você acha que você frequentando congressos e mais congressos, palestras e mais palestras, fazendo obras e mais obras, fazendo seminários e mais seminários, estudando teologias e mais teologias. Se você pensa que, eu vou me esmerar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, pensando que você vai conseguir alguma coisa com Deus, você está vivendo por obras. Você foi salvo para as boas obras. Você não é justificado pelas suas obras, não. Se Ismael fosse o filho da promessa, Abraão não seria justificado pelas obras. Ele deu um jeitinho. Não, meu irmão. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. Nada. Onde está a sua fé? O que você tem feito da sua fé? O que você tem feito deste talento que Deus te deu? Enterrando? Onde está a sua vida de oração? Por que a reunião de oração é vazia? Por que não estamos todos nós aqui de joelhos dobrados, clamando pela misericórdia do Senhor e pedindo perdão pelos nossos pecados? Onde está a sua fé? Como você tem vivido pela fé? O culto está liberado, meus irmãos. Coloque sua máscara e esteja no culto. Eu não sei até quando nós vamos durar com isso, mas está liberado. Porque não estamos aqui. Porque não vamos voltar a perseverar unânimes no templo. Por quê? Já faz mais de um ano. Fez um ano dia 15 de março. Coloque sua máscara. Tome um sol. Faça a caminhada. Tome bastante água, beba bastante água. Mantenha uma vida saudável. E venha cultuar a Deus. Cuide do templo. E coloque o templo para servir ao Deus vivo. Amém? Amém? E pare de rir e de brincar com Deus. E de levar a vida de Deus, com Deus de brincadeira. Porque o anjo desceu e disse: você riu e está falando que não riu. E você sabe que você riu. E ela estava escondida. E Abraão riu. E Deus falou: eu estou falando sem brincadeira aqui, Abraão. Cadê sua fé? Porque se você não me apresentar ela, você está me desagradando. Você já me desagradou com esse Ismael. Você já me desagradou porque você tomou uma iniciativa que não tinha que ter tomado. Você tinha que confiar em mim e não no que seus olhos estão vendo. Nós não vivemos por vistas. Nós vivemos pela fé do Filho de Deus. Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, pelo Filho Santo de Deus, que veio a este mundo nos mostrar que Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida para o povo que recebeu dele a fé. Ó Deus amado, ajuda-nos a viver por fé. Ajuda-nos a te agradar em nome de Jesus. Amém. Amém.